Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar ciências e depois matemática. Então, vamos lá. Pega o seu caderno de ciências, coloque a data de hoje, a prof já havia colocado. Também pegue o seu livro. Nós iremos continuar estudando sobre os ossos. Na aula passada a gente já sentiu, né? Que alguns são maiores, né? Mais grossos, outros são menores, mais fininhos, né? Nós já sentimos os ossos. Iremos continuar estudando. Então, o livro é da página 64 e 65. Você pode dar um pause no vídeo, copiar a data do seu caderno e vamos lá. Então, a gente já viu, né? Por que a gente sente dor quando a gente bate um joelho no chão, por exemplo? Porque os ossos têm, por dentro, tem nervos, né? Eles são estruturas vivas e por dentro passam alguns nervos que enviam para o cérebro a informação de que foi batido e por isso dói. Vamos lá. Página 64, continuando então, diz assim: na atividade investigativa que acabou de fazer, você sentiu e percebeu a diferença entre os ossos que compõem o seu corpo. Lembra na aula passada que a gente ficou sentindo os ossos, né? Os nossos ossos. Vamos ver agora a aparência deles e algumas funções que tem no corpo humano. Então, vamos lá. Então, aqui tem o nosso esqueleto humano, ó. Aí o crânio, ó. Porque para que serve o crânio? Para proteger, né, gente? O cérebro e outros órgãos que tem aqui na cabeça. Os ossos da face protegem os olhos e participam dos movimentos de mastigação. Olha o maxilar, ó. Ele abre e fecha. Para falar também, ó. Então, ele abre e fecha. O crânio protege o cérebro, os ossos da face protegem os olhos, ó. A clavícula, que é aqui em cima, ó, gente, e a escápula ligam o braço à caixa torácica. A coluna vertebral é formada por vértebras articuladas que permitem os movimentos do tronco e do pescoço e protegem a medula e os nervos espinais. Então, eles têm esse movimento por causa dos músculos, né? Que estão envolvendo os ossos. As costelas e o externo formam a caixa torácica, que protege os pulmões e o coração. Corações não, né? Coração, olha lá. Essa parte aqui da frente são as costelas e a caixa torácica. Essa partinha azul, tá, gente? O fêmur sustenta a coxa. O fêmur é o osso mais longo do corpo, tá, gente? É esse aqui em vermelho, ó. Que vai aqui da bacia até o joelho. Ele sustenta a coxa. A tíbia e a fíbula, olha aqui, ó, da perna, ó, são os dois ossos da perna que ajudam a sustentar e a equilibrar o corpo. Aqui tem, então, ó, a tíbia é esse em vermelho e a fíbula é mais fininho, tá em verde. E os ossos do pé são pontos de apoio e sustentam o corpo em pé. Então, esses são os ossos do esqueleto humano, né? Que todos nós temos. Você também viu na investigação da página anterior que podemos movimentar os ossos. Isso ocorre porque entre alguns deles há articulações, pontos em que eles se encaixam, permitindo os movimentos. Se eles fossem todos grudados, né, não teria como a gente movimentar eles separadamente. Olha só. Eles têm articulações. Página 65 diz assim: agora é com você. Observe a figura. Ela representa o esqueleto de uma pessoa sentada. Olha só. Que articulações do esqueleto permitem que a pessoa fique nessa posição? Olha só, aqui dobrou, ó, aqui dobrou. Então, as articulações que permitem que a pessoa fique nessa posição dobrado é as articulações dos tornozelos
Olha, começando de baixo para cima, ó. Ali embaixo o pé tá dobrado, ó. Joelhos, quadris, que é aqui na bacia, tem articulação também, ombros, cotovelos, porque aquela pessoa tá assim, ó, aqui é o cotovelo, né? Articulações do cotovelo e da coluna. Então, o prof vai colocar essa sugestão de resposta para você colocar aí. Na página 65, número 1, quais articulações do esqueleto permitem que a pessoa fique nesta posição? As articulações, começando ali de baixo para cima, do tornozelo, joelho, quadris, joelhos, quadris, ombros, cotovelos, e da coluna, porque ela tá inclinada para frente. Não tem vírgula, tá, gente? Foi para botar um i. E da coluna. Ponto final. Muito bem. Número 2. Você pode dar um pause no vídeo para copiar. Número 2. Veja a representação do esqueleto de uma pessoa em posição abaixada. Ó, quando a gente faz educação física, ó, e também vocês lá com a prof. Raíssa, olha só. Que articulações permitem esse movimento do tronco? Muito bom esse movimento. São as articulações da onde? Ó, da perna não, porque a perna ali tá retinha, é para ficar retinha, não pode dobrar o joelho, né? Ó, as articulações, então, do quadril, que tá, né, dobradinho, dos ombros e das vértebras, que dão mobilidade à coluna. Então, vamos lá, número 2. O professor vai ajudar aqui. Número 2. Nesse movimento aqui, o que dobrou ali, né? O que permitiu a articulação? Então, são as articulações do quadril, que dobrou, do quadril, dos ombros, e das vértebras, porque elas se dobraram ali. As vértebras também. Elas dão mobilidade ao corpo. A coluna, né? Então, é isso aí, ó. Número 2 é essa aqui. São as articulações do quadril, dos ombros e das vértebras. Então, gente, ciências é isso. Você pode dar um pause no vídeo, copiar aqui as respostas, né, sobre os ossos. E vamos seguir para matemática. Vamos lá, então? Bom, gente, então pega o seu caderno de matemática, coloque a data de hoje e vamos lá. Nossa aula de matemática de hoje será dividida em 2 partes. A primeira a gente vai falar um pouquinho sobre a história, né, algumas curiosidades da nossa moeda. E a segunda parte vai ser cálculos, revisão, tá bom? Então vamos lá. Escreva assim. Coloque a data de hoje, dia 30, né? Sistema monetário, curiosidades. Bom, gente, você pode dar um pause no vídeo, só copiar essa parte aqui. Então, vamos lá. Curiosidades sobre a nossa moeda, tá bom? Nosso dinheiro já se chamou cruzado, cruzeiro, cruzado novo,
réis, não é mesmo? No Rio Grande do Sul, tivemos um político chamado, olha o nome do político, Raul Pila. Prof, parece o nome que a gente às vezes chama o dinheiro. A gente chama, de vez em quando, o dinheiro de pila, não é mesmo? 5 pila. Bah, que bonita essa caneta. Quanto tu pagou? Ah, eu paguei 5 pila. Só no Rio Grande do Sul, por vezes, chamamos assim a nossa moeda. Se deve a essa pessoa aqui, o Raul Pila. Mas quem foi o Raul Pila? Além de um político, né, do Partido Imperialista na época, né, muitos anos atrás, que era contra o Getúlio Vargas, ele foi o quê? Ele foi médico, foi jornalista e também professor. Professor de faculdade, tá? De medicina, lá da URGS. Existem, gente, duas versões de por que nós chamamos o dinheiro de pila às vezes. Não são todos que chamam, mas a grande maioria chama. Mas a versão folclórica, que é a mais conhecida, é que essa pessoa aqui, o Raul Pila, em uma eleição, o que ele fazia? As pessoas que apoiavam ele, né, apoiavam o partido imperialista, eles rasgavam a nota do dinheiro no meio e entregavam para as pessoas. E dizia, ó, vota nesse aqui. E estava escrito na metade da nota, rasgava a nota mesmo, estava escrito Raul Pila. Se tu votar nesse daqui e ele ganhar, tu vem buscar a outra metade do dinheiro. Daí ficou até hoje, então, essa é uma versão folclórica, né, gente? Ficou até hoje, então, conhecido como pila, né? Nós não sabemos se isso aconteceu, mas eu acredito que tenha acontecido mesmo, porque a gente chama até hoje o dinheiro de pila, por causa dessa situação, de rasgar o dinheiro no meio. Olha só, rasgar o dinheiro no meio, dar só metade para a pessoa, indicar que ela vote nele para depois buscar a outra metade. Era essa a história que é a mais conhecida, ok, gente? Por isso que nós chamamos até hoje o dinheiro de pila aqui no Rio Grande do Sul, às vezes. Então, você pode escrever em seu caderno assim: nosso dinheiro já se chamou. Diferente dos Estados Unidos, que sempre foi dólar, aqui no Brasil já mudou o nome da nossa moeda muitas vezes, tá? Devido à inflação, né? Nosso dinheiro já se chamou. Tem muitas histórias sobre dinheiro, gente. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, réis. Esses réis aqui, na verdade, o nome do dinheiro era real, mas daí, conforme foi, quando era mais do que R$ 1, as pessoas chamavam de réis. 5.000 conto de réis. Tá bom? No Rio Grande do Sul, no RS, botei RS, tá? Eu colocou aqui. Existe uma história é uma história folclórica, né, gente? Porque todo mundo conhece essa história e conta, mas a gente não sabe se realmente aconteceu ou se foi pela versão oficial. Existe uma outra versão, que é a oficial, que outro dia a prof vai contar com calma para vocês, porque nós chamamos o dinheiro de pila, tá? Que é uma outra história que não é essa. Mas a história mais conhecida e é folclórica, que passa de um para o outro,
é aquele rasgar o dinheiro no meio, tá bom? Que vergonha, né? Muito feio fazer isso. Que em uma eleição vai, ó. Nosso dinheiro já se chamou cruzeiro, cruzado, cruzado novo, réis. No Rio Grande do Sul, existe uma história folclórica que, em uma eleição, vou continuar aqui em cima, tá, gente? Tá aqui o computador. Uma eleição. Raul Pila rasgava o dinheiro ao meio dizendo que a pessoa votasse nele ou no partido dele, né? Ganharia a outra metade. Você nem pode fazer, né? Por isso o dinheiro foi apelidado de pila. E até hoje a gente chama assim. Foi apelidado de... Até hoje nós chamamos assim. Muito bem, gente. Então essa é a história, ok? Então nosso dinheiro já se chamou aqui, né? Mas tem uma história folclórica que em uma eleição, Raul Pila rasgava o dinheiro ao meio. Não só ele, mas os seus amigos também, tá? Dizendo que se a pessoa votasse nele, ganharia a outra metade. Por isso o dinheiro foi apelidado de pila. Se a gente for lá para a Bahia e disser assim, é 5 pila, os baianos vão ficar olhando assim, oxente, que raio, que diacho de nome é esse que você falou? Porque é só no Rio Grande do Sul que a gente chama o dinheiro de pila. Lá para cima no Brasil, eles nem conhecem essa história e não chamam o dinheiro assim, tá bom? É reais mesmo. É só aqui que o dinheiro tem esse apelido. Agora vamos para os cálculos. Vamos lá então? Pode dar um pause no vídeo e terminar de copiar bem bonito em seu caderno. Vamos lá. Arme e efetue. A prof vai colocar as contas, você deve armar para resolver, tá, gente? Número embaixo de número. Depois que você resolver as continhas lá embaixo, você coloca o resultado aqui. Agora de menos. Bastante atenção ao sinal.
E principalmente, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo da dezena. E se não tem centena, não fica nada embaixo, tá bom? Coloquem na ordem correta. Você pode consultar a tabuada, se necessário, tá bom? Não tem problema. Não esqueçam de armar a conta. Só uma revisão de cálculos, tá bom, gente? 234 mais 174, 302 mais 189, 801 mais 105, 792 menos 60, 874 menos 101, 2 vezes 7, 6 vezes 5, 7 vezes 8, 12 dividido por 3, 25 dividido por 5 e 36 dividido por 6. Faça com atenção em seu caderno, tá bom? E com calma. Super beijo da prof. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.